Aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga, a doutora Luciane Fantini. Muito obrigada, Lu, pela sua presença. Obrigada, Roberta. Boa tarde. A gente recebe também aqui a Dona Maria. A Dona Maria Jainda Loureiro, a filha dela também foi vítima de feminicídio em maio do ano passado. Ela também tentou alertar muito a filha sobre isso. E a gente também recebe a Jusileia Ribeiro, que já sofreu violência doméstica, que hoje ajuda as mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos. E tem um detalhe importante na história da vida da Jusileia, que ela também já denunciou o próprio filho, né, Jusileia, por conta de violência contra a mulher? Sim, Roberto, boa tarde. Boa tarde. Sim, ele estava no processo de ameaçar essa mulher dele. E a gente fizemos o quê? A gente dá conselho, a gente dá. Todos os pais dão, como esse pai deu, a mãe da Fernanda deu. Só que chega uma hora que você vai ter que deixar o seu filho pagar por aquilo. E ele pagou como? A gente chamando a polícia para ele. A polícia militar veio, fez a intervenção, ele ficou 4 meses preso no centro de triagem de Guarapari. Porque, assim, você está dando conselho. Assim, essa desconstrução, Roberto, como você falou, pai de meninas e meninos, é uma desconstrução difícil. Porque mesmo que você não dá esses valores em casa, seus filhos pegam esses valores quando vê, pode ser influenciado e tudo mais. E a gente vive uma geração de posse, que o homem acha que ele é dono da mulher. Então, isso que tem se tornado difícil. Então, assim, a gente não adianta aprender, assim, prendeu o rapaz, botou lá, ele vai sair de lá com a mesma mentalidade, que não vai ser desconstruído. Porque todos que matam e vão presos, Roberto, continuam lá do mesmo jeito, com a mesma mentalidade. Isso não é desconstruído. A gente temos uma falha muito grande na Lei Maria da Penha, que é essa fase da desconstrução desse homem. Então, assim, se o meu filho não quis aprender com a gente falando que aquilo que ele estava fazendo era errado, ele, infelizmente, passou para a parte punitiva. Porque a única parte no nosso Estado do Espírito Santo que funciona, Roberta, é a parte punitiva. Não existe outro meio para fazer essa pessoa parar. E, infelizmente, punir depois do feminicídio não adianta muita coisa, né? Como é que foi para você passar por cima do seu sentimento de mãe e acionar a polícia denunciando o seu filho? Roberta, a gente leva em consideração que é uma mulher e eu sou mulher. E eu já passei por isso. Então, assim, eu levei em consideração que ela também tem uma mãe. Então, quando você pensa assim, qual é a dor? Se fosse minha filha, eu também tenho uma filha. Se alguém fizesse o que o meu filho estava fazendo, desmoralizando a mulher, xingando a mulher em local público, dentro da casa, a gente tivemos que entrar com a polícia dentro da casa dele para poder retirar ele, a mulher estava lá do lado de fora, foi aquela confusão toda. Então, tem sim, Roberta, porque o feminicídio, as pessoas falam assim, o feminicídio não tem como ser prevenido. O feminicídio dá sinal sim, Roberta. E esses sinais que nós, pais, tanto do agressor como da vítima, temos que pegar e tomar as providências cabíveis. Você falou de dor, daqui a pouquinho, então, a Dona Maria vai falar para a gente da dor, do luto que essa mãe enfrenta até hoje. Mas agora, escuta só essa história. Um cantor sertanejo, ele se recupera depois de ter sido agredido no final de um show. Ele foi atacado, gente, com uma garrafa de vidro. Isso foi atacado aqui, ó, no rosto, e precisou levar mais de 30 pontos, imagine. O rosto do cantor ficou completamente marcado depois dele ser atingido por uma garrafa de uísque. E o ataque só não foi ainda pior, porque o agressor foi contido. Na hora não falou nada, nada. Calado, só cutucou meu ombro, assim que eu olhei, ele já me deu a garrafada. A gente não conhecia, a gente não tinha conhecimento com esse cidadão. Nunca vimos. Eu não sei o que eu vi nessa nuca cheirosa. Benício faz dupla nos palcos com o cantor Hermes. Eles tinham sido contratados para um show na virada do ano em João Pinheiro, no interior de Minas Gerais. Soltou preso, prende eu. A apresentação foi tranquila. O problema foi depois, quando todos se preparavam para deixar o local. De atrasar minha língua. O show já havia terminado e a equipe dos cantores estava recolhendo os equipamentos porque os músicos iriam fazer um show em uma outra cidade. O Benício contou pra gente que ele estava enrolando um cabo quando percebeu que 2 mulheres subiram no palco e pegaram o violão do colega dele, do Hermes, companheiro de dupla. O Hermes foi então, pegou o violão de volta. E o Benício continuou enrolando o cabo e de cabeça baixa. Foi quando ele percebeu que alguém colocou a mão no ombro dele e ele olhou para trás. Quando ele olhou, levou uma garrafada na cabeça. O rapaz que agrediu ele ainda tentou pegar um pedestal para continuar a agressão, ele foi contido, desceu do palco e ainda tentou pegar um talher do jantar do local.
Ele teve que ser contido por todos ali. O cantor sofreu vários cortes na testa e no rosto. Ele recebeu 32 pontos no hospital e segue em tratamento. É um tratamento a laser para ver se diminui muito a cicatriz. Ela já deixou claro para mim que vai ter cicatriz e não tem como reverter. O agressor chegou a ser preso. Na delegacia, alegou que o artista beijou a mulher dele, o que teria causado um ataque de ciúmes. Benício nega ter se envolvido com alguma mulher no show e ainda disse que estava acompanhado da esposa. O homem foi ouvido e liberado no mesmo dia. Benício e Hermes cancelaram os shows para este início de ano. O cantor ainda vai ter que ficar fora dos palcos por pelo menos 90 dias. O cara me tirou tudo, ele me tirou, não só de mim, tirou o meu serviço, tirou o sustento da minha família, tirou o sustento da família do Hermes e vai ficar marca isso aí o resto da minha vida. Então, todo dia que eu olhar no espelho, eu vou lembrar do acontecido. Gente, é assustador, né, o que aconteceu com o rosto desse cantor aí. Bom, agora eu vou voltar a repercutir o caso da jovem de 19 anos que foi morta na Serra. O pai do principal suspeito, ele pediu perdão à família da vítima, né, emocionado aqui com a nossa equipe da TV Vitória, e a gente está repercutindo exatamente esse assunto aqui no programa. Vamos ver primeiro agora o que a mãe da Fernanda falou sobre como que ela está enfrentando essa dor, essa situação. Sinceramente, eu peço justiça, porque é o certo, né? Mas eu, sinceramente, coração, não desejo nada de bom para ele. Porque quem perdeu a filha foi eu e é minha única filha. Eu não tenho mais filhos nenhum, só tenho ela. Tinha, né? Da minha parte, como mãe, como da parte do pai também, a gente está muito triste. E, sinceramente, esse cara destruiu a vida da família inteira, principalmente a minha. Fica aqui os nossos sentimentos, né? Viviane e toda a família dela. Inclusive, eu conversei hoje com a dona Viviane e ela falou que o tanto que ela tentou alertar a filha sobre esse relacionamento. E o mesmo fez a dona Maria, né, dona Maria? Com a Jaciara. Sim, eu tentei várias vezes. Inclusive, ela morou um tempo no meu quintal. Eu vi algumas vezes eles brigando. Eu entrei, às vezes, em briga deles dois, brigando. Pedi a ele que, se não der certo, que se separasse, que não ia dar certo. Os filhos dela também pediu que se não fosse dar certo, que se separasse, né? Que cada um fosse para o seu caminho. Só que, infelizmente, né, eles saíram de lá, foram morar em Santa Cecília, né? E ali eu não percebi, ele foi afastando ela do convívio da gente, né? Ia na casa da gente, chegava rapidinho embora, chegava na casa do filho, não demorava muito. Em nenhum momento eu percebi o que estava acontecendo com a minha filha. Porque se eu soubesse, com certeza ela não estaria onde ela está hoje. Às vezes a pessoa fala bem assim, porque às vezes eu chamo ele, para mim, eu considero, infelizmente, ele como um monstro. Fazer o que ele fez com a minha filha. Porque eu sei que ele tem mãe, mas quem sente a dor da perda da filha sou eu. Que, querendo ou não, a mãe dele pode ir lá visitar, né, o filho. E eu vou visitar minha filha onde? No cemitério. Então, a única coisa que eu precisava é justiça. Para que a justiça seja feita, porque ele está lá preso, eu sei que está, mas até hoje não teve julgamento, não teve nada. A gente está aqui esperando que um dia aconteça um julgamento e que ele pague pelo crime que ele cometeu. Porque o que ele fez, sinceramente, foi muito difícil para a gente saber. Que na sexta-feira ela ligou para mim, eu conversei com ela na sexta-noite. Aí no sábado ela ia visitar, ficar com a minha mãe, que minha mãe é acamada, né? Aí ela não foi, aí eu falei com a minha irmã, ela não foi, deve ter bebido, que ela bebia, né? Só que aí, nessa noite, eu falei com ela, ele falou assim, mãe, ele quer que a gente vá morar na casa da mãe dele. Eu falei, filha, você não vai, porque se ele te bate lá, ele vai te matar. Foi o que aconteceu. E a gente só soube que ela foi morta no domingo à tarde, que a irmã dele ligou, avisando os meus netos que era para ir lá, que a mãe deles estava morta. Só assim que a gente soube. Para mim é muito difícil. Meu Deus. Luciana Infantino, diante dessas histórias, o que a família ainda pode fazer, mesmo quando a mãe tenta abrir o olho da filha, mesmo quando a mãe tenta também chegar para o filho e falar assim, para de ameaçar a sua mulher, senão você vai ser preso, e a mãe aciona a polícia. O que a família ainda pode fazer para tentar preservar essas vidas?
Roberta, esse é um assunto bem complexo, que se a gente for pensar com várias campanhas educativas que têm acontecido, era para que os números tivessem diminuído, e não está acontecendo isso. Os últimos resultados aí que a gente viu de pesquisas mostram, inclusive, o contrário, que o Brasil, além de ser um dos países em que mais acontece feminicídio, após a pandemia, esses números têm aumentado. Então, a gente fica se perguntando, puxa, mas com tanta campanha, com tanto acesso à informação que esses jovens têm, né, o que está acontecendo? E aí eu vejo assim, Roberta, claro que é importantíssimo que continue esse tipo de campanha, esse tipo de compreensão de uma cultura de violência machista que precisa ser desconstruída, mas também é preciso, de outro lado, punição. É preciso punição. Muitas vezes o ser humano não aprende com conversa, com diálogo, a família se esforça em educar de acordo com alguns valores, mas nada acontece quando a violência se instaura. E aí a gente está falando de violência de gênero, de violência principalmente contra a mulher. Porque o feminicídio, ele não acontece do nada, como você bem falou, né? O feminicídio, ele é o último capítulo de um histórico de violência. Então, se começa a haver punição logo no início, né, nessas primeiras demonstrações de violência contra a mulher, seja violência verbal, uma violência mais sutil, né, até física, se isso for, né, devidamente tratado, a gente está evitando aí o feminicídio. Você aí de casa, conta pra gente aqui no nosso WhatsApp, tem presenciado, tem sofrido algum tipo de violência também doméstica? Manda pra gente. Você já relatou para a família? Porque às vezes, como disse a dona Maria sabia da violência, mas não sabia de repente, né, com qual frequência essa violência toda acontecia. Fala com a gente no microfone. Ele era uma pessoa muito tranquila, aparentemente. Sempre conversou comigo com muita educação, me tratava muito bem, entendeu? Tinha o maior respeito, tratava ela bem perto de mim. Às vezes ela brigava com ele, ele começava a chorar. Eu não imaginava que aquele choro seria todo falso, né? Porque para mim isso foi tudo falsidade dele. Mas se você chegar a conversar com ele, você vai ver a pessoa que ele é. Uma pessoa aparentemente boa demais. E não tem nada disso. Eu falo, para mim, na bondade dele, ele é um monstro. Porque ele tirou a vida da minha filha e ele não tinha direito para fazer isso. Uma grande decepção, né? Sim. A gente tem aqui já relatos no nosso WhatsApp, tem uma pessoa que diz, boa tarde, me chamo Eliana, sou mãe da Arliane Dias, minha filha, qual perdi com essa crueldade da vida. Meu apoio a todas as mães, que tenhamos uma justiça com dignidade. Também tem uma outra pessoa que participa. Boa tarde, infelizmente eu vivo esse drama dentro da minha casa, já fiz todo tipo de alerta para ela, mas infelizmente a decisão tem que vir dela. Meu maior medo é o namorado matar a minha filha e ele sumir com o meu neto. Olha o desespero, olha o medo que essa mãe acaba passando, né? E Jusileia, você também já viveu na pele um relacionamento violento. O que foi importante para você ter essa consciência de sair desse ciclo? Os filhos. E eu vou falar para essa mãe que falou sobre a criança. Eu tenho uma amiga lá no movimento que ela avisou a filha dela várias vezes sobre a situação de violência que ela estava vivendo. E ela não aceitava conselho. O que essa mulher fez? Ela acionou o conselho tutelar que a criança estava em risco dentro daquele lar de brigas. Então, a avó acionou o conselho tutelar, denunciando a filha, que ela estava colocando em risco a vida da criança, já que a filha não queria sair do risco. O que aconteceu? Após o acionamento, o Estado entrou na casa dela. E ela conseguiu separar, que ela teve que escolher entre o homem e o filho. Então, assim, muitas das vezes, a gente tem vários órgãos, vários caminhos que a gente pode fazer para evitar isso. Tem um filho que está no meio da situação de violência, você está colocando em risco a criança. Então, se a mulher não quer acionar a Maria da Penha, você já aciona o Estatuto da Criança e Adolescente. Está colocando a criança em risco. Então, assim, a gente temos várias vertentes, Roberto, para evitar. Infelizmente, Roberto, a Lei Maria da Penha funciona. O que acontece? A Lei Maria da Penha ela funciona, como a psicóloga falou, na parte punitiva. Mas na parte de acolhimento às vítimas não existe, Roberto. Não existe política pública eficaz para isso. É o caso da dona Maria. Ela tem um neto que a lei de órfão de feminicídio que teria que receber, ela não conseguiu receber a pensão do neto. Ou seja, a conta quem está pagando é ela. A conta quem está pagando é ela. O neto dela, além de ter uma lei que fala que está em vigência, a lei dos órfãos de feminicídio, ela não recebe.
Então, quem está pagando a conta é ela. Ela está pagando a perca da filha, ela está pagando por neto não ter pensão, ela está pagando por neto não ter atendimento psicológico, e essa conta, quem fica é quem ficou. E quem tudo isso em meio a um luto, hein? Isso é o meu luto. Então, assim, você vê que é o caso daquela senhora, a mãe da Fernanda. Ela vai ter que ficar com 2 crianças, ela vai ter que se levantar para cuidar das 2 crianças em meio ao luto. E o que está preso, arrasou a família dele, mas a perda maior é da mãe da Fernanda. Chegou um comentário muito interessante para a gente debater aqui, de uma pessoa que diz: boa tarde, Roberta, você acha que 4 meses de prisão vai punir alguém? Quantos anos você acha que qualquer assassino deve ficar preso? Vamos lá, 4 meses, o filho da Juscelé ficou preso, mas não foi, pelo amor de Deus, viu, gente? Não foi por conta de não ter feminicídio, foi tentativa, ameaça violência, né, de violência, né? E aí, Luciana Infantino, já que você tocou nesse ponto que ajuda, né, uma outra ponta da corda, primeiro a gente fala de prevenção e a gente também precisa falar de punição. De que maneira que a punição se torna eficaz também para prevenir outros casos? Eu concordo que 4 meses para uma pessoa, no caso de um feminicídio e tal, não é nada, mas para uma pessoa que acha que aquilo ali é brincadeira, é assim não vai mesmo, dar em nada. não vai dar em nada, é sim educativo, Roberta, e ainda mais sendo a mãe, a própria mãe que vai lá e denuncia. Então, isso faz com que, pelo menos, ele repense o rumo da vida dele, né? Então, isso que não sim, tem ninguém acobertando, passando a mão na cabeça, né? que vai ter consequência. Então, isso sim, né, é bastante louvável da sua parte ter coragem de ir denunciar o filho, porque sabe que se não parar, se ele não entender que vai ter consequências e o que ele está fazendo é errado, que ninguém vai apoiar esse erro, isso, né, é muito importante. Como o pai, né, que a gente viu ali, que em meio à dor, ele foi lá e denunciou o filho. Quer dizer, imagino que ele está sofrendo muito, mas ele sabe que é o certo, que é o correto a fazer nesse momento, porque o filho realmente fez uma transgressão que não tem volta, né? Você tirar a vida de uma pessoa não tem volta. Então, essas atitudes assim, punitivas, da pessoa pagar por um erro, ou às vezes até pagar com, vamos dizer assim, depende tudo do tamanho, né, do crime ali cometido. Pagar, às vezes, com trabalho social. Então, assim, isso sim é importante. Agora, é importante para que isso aconteça que a família tenha coragem de denunciar. Tanto a família, né, a gente vai pegar e vai falar do homem, porque né? Em geral o suspeito é o homem, né? Tanto a família do suspeito de cometer esse tipo de violência, quanto a família da possível vítima. Então, é importante que se denuncie. A denúncia, às vezes a gente tem a ideia de que vai denunciar e vai levar para a cadeia. Não, sempre tem uma investigação por trás da denúncia. Então, se você não tem certeza, mas está desconfiando, faça a denúncia. Aí cabe, né, a justiça averiguar se de fato tem algum indício e aí vai tomar as devidas providências. Mas é importante sim a família ter, principalmente a família do suspeito. Juscelé, vamos ouvir da mãe então, né? Houve uma melhora no comportamento do seu filho? Roberta, geralmente assim, eles voltaram o caso, mas agora ele fica mais apreensivo em questão aos atos dele. Então assim, porque na cadeia não teve desconstrução, Roberta. Não há essa desconstrução nos presídios. Todos os homens que vão presos na Lei Maria da Penha, eles ficam lá. Só que a gente já falou várias vezes aqui, desculpa te interromper, que tinha que ser um tratamento obrigatório, né? Mas o homem que é homem é opcional da Polícia Civil. O homem só vai se ele quiser. Só que a gente falando assim de feminicídio, que a lei não funciona, a Lei Maria da Penha foi a última lei, a lei do feminicídio, foi a única lei que teve um agravante esse ano. Ou seja, a pena mínima não é 30. Para todos os outros crimes no Brasil é 30. O feminicídio é 40 a pena máxima. Então, assim, o homem, quando faz isso, ele tem que ter ciência que o prazo dele é muito grande. E fora que o feminicídio, ele não traz benefícios. O preso no feminicídio, ele não tem benefícios. Então, assim, é uma pena dura para quem pratica, sim. Mas eu achei interessante, a gente conversando aqui nos bastidores, ela contando o relato do filho dela, que os dois, hoje, buscaram até ajuda psicológica. Eles foram, Roberta, eu não sei mais, porque eles não moram perto de mim. Mas assim, a minha parte eu fiz e foi na prevenção naquele momento. Então, assim, atualmente ele não mora perto de mim, mas naquela época que foi a prevenção, que foi no auge, que a gente vimos que aí iria ocorrer um feminicídio, foi o que a gente achamos por direito de fazer, como várias outras mulheres fazem, Roberta. Mas a questão que eu falo é o seguinte, Roberta, não adianta colocar ele e ela junto novamente se nenhum dos dois são tratados.
Nenhum dos dois são tratados. Então, assim, a gente estamos falando de Lei Maria da Penha, uma lei que prende, uma lei que bota o rapaz na cadeia por feminicídio, mas é uma lei que não está tratando essas pessoas, nem tanta mulher. Por exemplo, você vê, a lei do órfão de feminicídio não paga, a aluguel social no Estado não tem. Então, nós estamos incentivando mulheres a denunciar e não estamos amparando essas mulheres. Tem mais comentários aqui que eu vou ler. Ei, Roberta, boa tarde. Eu vivi um relacionamento abusivo durante 10 anos. Eu não conseguia me separar porque eu tinha 2 filhas. Só que entre a minha vida e a das minhas filhas, eu preferi viver a minha, para eu não morrer. Larguei minhas filhas quando eu era pequena. Hoje uma está com 14, outra está com 13. Elas estão morando comigo e, graças a Deus, eu consegui seguir a minha vida. Tem outro relato também. Minha filha está em um relacionamento abusivo. Eu enxergava, eu tentava tirar ela do convívio da família, a família também já agrediu ela, eu não sei mais o que fazer. Quando ainda assim, principalmente, a gente tem visto que jovens insistem, né, acreditando que é o príncipe encantado, o que assim, ainda assim a mãe ou o pai podem fazer, Luciane? Então, como a gente falou, essa questão da denúncia é importante, né, Roberta? Para que a gravidade sobre aquela situação seja compreendida por parte desses jovens aí, porque às vezes eles pensam assim, nem só não vai dar nada, não, mas ele só agrediu, ele só fez isso, né, tá tudo certo. Então, para desconstruir essa cultura que é bastante complexa, é preciso, sim, um tratamento ali mais duro, sabe, Roberta? Então, por isso que eu aconselho aí na suspeita, vamos denunciar. Tem um ditado que eu acho péssimo, que é aquela história que em briga de marido e mulher não ninguém se mete a colher. Isso está errado, não tem nada disso, porque as mulheres estão correndo risco justamente por conta dessa cultura. Então, tem que meter a colher, sim, tem que denunciar e a gente vai acompanhando. E é claro, né, Roberta, muito diálogo sempre funciona. Não é só isso, né, mas se a gente combinar a punição junto com essa parte toda de conscientização, eu acredito que tenha mais resultado. Dona Maria, qual é o sentimento que fica? A senhora tentou cumprir todas as medidas ali como mãe, alertando a sua filha e ainda assim ter tido esse final. O sentimento meu é de perda mesmo, né? Que minha filha não vai voltar mais. Era minha filha mais velha e era assim, era que me ligava todo dia, toda hora. E volta e meia eu me pego sozinha chorando, né? Por falta dela. E que faça justiça, que a justiça seja feita, né? Primeiramente a de Deus, que é a que eu peço, e aqui da terra, que os juízes vejam isso, a lei veja, né? E que resolva. Tantas mães quanto eu estão aguardando o julgamento desses homens que mataram nossas filhas, né? E eu queria dizer para essa mãe que falou aí, que ela falou bem assim, que não sabe o que fazer. Quando a minha filha falava comigo, eu falava assim, minha filha, eu não posso fazer muita coisa para você se você não quiser. Só que hoje eu não penso assim, tá? Eu penso que você tem que fazer o impossível para você não ter que levar uma filha sua para enterrar, tá? Perfeito. Que ela faça o que puder para salvar a vida da filha dela, o que eu não pude fazer pela minha. Muito obrigada, Dona Maria, pela sua presença aqui com a gente. Nós agradecemos imensamente a sua participação, trazendo esse relato tão forte. E a gente espera que, se uma vida a gente conseguir salvar de alguma mulher que esteja assistindo o programa ou filha dessa mulher, a gente cumpriu o nosso papel.